Feche os olhos por um segundo. Pense na palavra amor. O que vem à sua mente? Provavelmente, um primeiro encontro perfeito. Risadas que parecem música. Aquele olhar de eu finalmente te encontrei. A sensação de borboletas no estômago. A certeza de que agora sim a sua vida está completa. Nós somos criados com esse roteiro. Um roteiro escrito por filmes, livros e canções. Nos venderam a ideia do encaixe perfeito. A alma gêmea. Aquela pessoa que vai chegar e, magicamente, curar todas as nossas feridas e preencher todos os nossos vazios. Parece lindo, não é? Pena que é exatamente essa ideia, essa mentira confortável, que é a razão pela qual a maioria dos seus relacionamentos falha. O que nos venderam como amor é, na verdade, uma armadilha. E hoje vamos desarmá-la. Vamos começar essa conversa com a verdade mais dura e a mais libertadora de todas. Essa pessoa não existe. A pessoa perfeita é uma ilusão, uma fantasia, que ironicamente é a maior sabotadora dos relacionamentos reais. O que existe são pessoas reais, pessoas com histórias complexas, pessoas que roncam, que têm dias ruins, que deixam a toalha molhada em cima da cama, que têm medos irracionais e que, inevitavelmente, vão te decepcionar. Nós vivemos na era da síndrome do encaixe perfeito. Deslizamos para a esquerda ao menor sinal de imperfeição. Ele não gosta da mesma música que eu, próximo. Ela é incrível, mas tem uma mania irritante. Não vai dar. Nós tratamos pessoas como itens em um carrinho de compras. E o resultado? Uma geração de pessoas profundamente solitárias, esperando por um fantasma que nunca vai chegar. Porque a verdade é, o amor não é sobre encontrar alguém perfeito. O amor é sobre aprender a amar. Uma pessoa imperfeita, perfeitamente. E onde começa a nossa maior confusão? Começa porque não sabemos diferenciar duas forças que parecem iguais, mas são fundamentalmente opostas. Paixão e amor. Pense na paixão como um fogo de artifício. É um espetáculo de luz, é intenso, é químico, é urgente. É o seu cérebro inundado de dopamina. A paixão é um filtro do Instagram para a alma. Ela só mostra os melhores ângulos. Ela te faz sentir vivo. A paixão é o sprint. É o que te faz correr os primeiros 100 metros. E ela é maravilhosa. Mas ela tem uma data de validade. O fogo de artifício, por definição, apaga. E é exatamente aí, no silêncio que fica depois que a fumaça se dissipa, que 90% dos relacionamentos morrem. Porque o amor não é o fogo de artifício. O amor é a brasa, é o que fica, é o que aquece de forma constante, mesmo sem fazer barulho. A paixão é um sentimento avassalador que te cega. O amor é uma decisão consciente que te faz enxergar. A paixão diz, eu te quero porque você me faz sentir bem. O amor diz, eu escolho você, mesmo nos dias em que não é fácil. E para fazer essa transição da paixão para o amor, é preciso algo que ninguém nos ensina na escola. O pilar de qualquer relação que dura, maturidade emocional. O que é maturidade emocional? Não é nunca brigar, não é engolir sapo, não é reprimir o que você sente. Maturidade emocional é parar de agir como uma criança em um corpo de adulto. É entender que o seu parceiro não é seu pai ou sua mãe. Ele não está ali para adivinhar seus pensamentos ou suprir todas as suas carências de infância. Maturidade emocional é ter autorresponsabilidade, é parar de dizer, você me fez sentir raiva, e começar a dizer, eu me senti com raiva quando você fez aquilo. Vamos conversar sobre isso? É parar de culpar e começar a escutar. Maturidade é principalmente parar com a contabilidade afetiva, aquela planilha mental de quem fez mais, ou quem deu o braço a torcer. Quem pediu desculpas primeiro? Eu lavei a louça 3 vezes, você só lavou uma. Eu pedi desculpas da última vez, agora é sua vez. Isso não é um relacionamento. Isso é uma disputa de egos. E em uma disputa de egos, os dois sempre perdem. Mas aqui está o segredo.
E é um segredo crucial. Não adianta você ter toda a maturidade emocional do mundo se o outro não estiver na mesma jornada. É necessário um amadurecimento dos dois. Um relacionamento é uma dança. Requer dois. Se um decide evoluir, ler, fazer terapia, olhar para dentro, e o outro decide ficar parado no mesmo lugar, a dança desanda. Um começa a rodopiar e o outro vira uma âncora. O que acontece é o abismo silencioso. O casal para de brigar, mas também para de conversar. Eles vivem na mesma casa, mas em mundos diferentes, porque um cresceu e o outro não. O amadurecimento mútuo não é sobre os dois gostarem das mesmas coisas. É sobre os dois terem o mesmo compromisso com o crescimento. É sobre os dois estarem dispostos a serem desconfortáveis para evoluir. E como nós amadurecemos? Nós não amadurecemos no conforto. Nós não crescemos nas férias perfeitas no Caribe. Nós amadurecemos na dificuldade, no fogo. É por isso que é necessário passar por situações que nos moldam. O relacionamento não é um abrigo para fugir da vida. O relacionamento é a própria vida, elevada à potência de dois. A primeira crise financeira séria, que força o casal a repensar todos os planos. A doença de um familiar, que testa a paciência e a empatia. A perda de um emprego, que abala a identidade de um e exige o apoio do outro. Até mesmo o tédio, a rotina, o cansaço de segunda-feira. Essas coisas não são obstáculos ao amor. Elas são a matéria-prima do amor. Pense no relacionamento como um músculo. O músculo só cresce quando é submetido à tensão e depois se repara. As crises são a tensão, o perdão e a conversa. São o reparo. Um casal que evita todo e qualquer conflito. Não é um casal forte, é um casal atrofiado. É por isso que, às vezes, algumas coisas precisam acontecer para que outras possam nascer. Talvez um relacionamento antigo e confortável precisou ruir para que você finalmente entendesse o que não queria. Talvez aquela briga terrível, que quase levou ao fim, foi necessária para vocês finalmente colocarem na mesa o que estava escondido debaixo do tapete há anos. Nós temos tanto medo de quebrar. Mas, assim como na arte japonesa do kintsugi, que conserta cerâmica quebrada com ouro, às vezes é nas rachaduras que o relacionamento se torna mais forte e mais valioso. As rachaduras são por onde a luz entra. E tudo isso, toda essa jornada, nos leva ao ponto central de tudo. A maior mentira que nos contaram e a verdade que pode salvar sua relação. Nos disseram que o amor é um destino, algo que você encontra, como encontrar uma chave perdida. Nos disseram que o amor é um sentimento, que ele simplesmente acontece com você, como um raio que te atinge. Mas a verdade é, o amor não é um substantivo. O amor é um verbo, o amor é uma escolha. A paixão é um sentimento, o amor é uma ação. Você não vai sentir amor romântico pelo seu parceiro todos os dias da sua vida. E quem te disser o contrário está mentindo. Haverá dias em que você acordará e a única coisa que sentirá será irritação. Haverá dias em que a rotina será tão pesada que vocês mal vão se olhar. Haverá dias em que o seu orgulho estará gritando e a vontade será de virar as costas e ir embora. E é exatamente nesses dias que o amor entra em cena. Porque o amor não é o que você sente, é o que você faz. O amor é a escolha de ser gentil quando você está exausto. É a escolha de escutar quando você só quer ter razão. É a escolha de pedir desculpas quando seu ego diz para você ficar quieto. É a escolha de ver o melhor no outro. Se essa mensagem fez sentido para você, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também acredita nesse tipo de amor.